E Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal traz detalhes sobre as negociações com Jorge Jesus. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras com mais um vice-campeonato e Rafael Veiga preparando as malas para ir embora. Informação importante no Palmeiras: jejum grande de títulos, pelo menos na era Abel. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Rafael Veiga. Será que ele disputou nessa quinta-feira sua última final com a camisa do Verdão? Se sim, foi uma final para se esquecer. O Veiga perdeu um pênalti na reta final da partida, quando o jogo estava em 0-0. O gol do Veiga garantiria a decisão por pênaltis. Palmeiras e Corinthians empataram na Neoquímica Arena em 0-0, como no jogo de ida. No Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0. O Timão se sagrou campeão. Daqui a pouco eu falo sobre o título do rival. Quero explicar um pouquinho do contexto de Rafael Veiga e a perspectiva de saída na metade do ano. O empresário do Veiga, o André Cury, revelou que existe um acordo entre as partes, Palmeiras e o jogador, para que ele vá embora na metade da temporada. Abre aspas para o André Cury: a gente tem uma promessa do Palmeiras para vendê-lo já em julho, mas não sei se eles vão cumprir com essa promessa, fecha aspas, disse o André Cury em uma entrevista recente. O empresário do jogador também assegura que Inter de Milão e Milan são dois dos interessados entre vários clubes europeus que monitoram os passos do jogador palmeirense. O Veiga disse que não tem pressa para sair. Essa declaração foi dada depois da eliminação do vice-campeonato paulista, abre aspas, pro atacante, pro meio atacante no caso, né? Minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer. Sou muito feliz no clube, tive outras oportunidades para sair e em todas elas não deu certo, fecha aspas. Só para completar o noticiário alviverde, decepção, frustração e irritação são palavras que estão no dicionário do palmeirense nessa sexta-feira, até porque o Palmeiras emplaca seu quarto torneio seguido sem taças. Foi assim no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América do ano passado e agora também no Paulistão de 2025. Verdão desperdiça a chance de faturar um inédito tetracampeonato paulista. Eram 3 taças consecutivas, o Corinthians acabou com essa possibilidade. Informação exclusiva: existe um grupo de atletas da seleção brasileira que se mobilizou nas últimas horas para defender a contratação de Tite para a seleção. Nessa sexta-feira, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, se reúne com Dorival Júnior e Rodrigo Caetano. Existe uma chance real de ambos serem demitidos nas próximas horas. A ideia do Edinaldo é trazer um técnico estrangeiro, mas alguns dos líderes do elenco gostariam do retorno do Tite, que havia deixado a seleção depois do fim da Copa do Mundo de 2022. Posso assegurar que um dos maiores interessados na contratação do Tite é Neymar. O Neymar já disse para várias pessoas próximas que tem no Tite o melhor técnico com quem ele já trabalhou. E pro Neymar, a situação é ainda mais especial agora, porque se o Ancelotti não se acertar com a seleção, existe uma chance real da contratação de Jorge Jesus, com quem Neymar teve uma briga forte no mês de janeiro. Essa briga aconteceu no Al Hilal, diante de vários outros jogadores. O Neymar chegou a chamar o Jorge Jesus de traíra, porque ele havia dito uma coisa na virada do ano e fez uma outra completamente diferente. A promessa do Jorge Jesus para o Neymar é que ele seria utilizado, que ele não precisava se preocupar. Algumas semanas depois, o Jorge Jesus foi para uma entrevista e afirmou que o Neymar não tinha mais capacidade de jogar em alto nível e que o Al Hilal estava o colocando para fora do clube. Pois bem, esse episódio faz com que o nome do Tite, pelo menos entre atletas da seleção brasileira, ganhe força. Mas na CBF esse nome não havia sido discutido até então. Vamos ver o peso que esses atletas têm diante do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Só para completar, Jorge Jesus tem trabalhado muito nos bastidores para se tornar o técnico da seleção. Ele já mandou alguns recados para representantes da entidade, afirmando que topa inclusive pagar sua multa rescisória no Al Hilal para que ele possa deixar a Arábia Saudita e se tornar o comandante da seleção brasileira. E você, o que pensa sobre Ancelotti, sobre Tite, sobre Jorge Jesus? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vive a sua pior sequência sem títulos desde o início da era Abel Ferreira.
treinador português desembarcou no fim do ano de 2020 e desde então colecionou 8 taças, das mais importantes. Agora a situação é um pouco diferente. Depois do vice-campeonato paulista, Palmeiras chega à sua 4ª competição consecutiva sem taças. Havia fracassado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores do ano passado. Agora incluímos o Campeonato Paulista de 2025. Verdão que teve seu último título no Paulistão de 2024. Você quer saber sobre os títulos do Abel, certo? A coleção começa com a Libertadores de 2020, associada à Copa do Brasil, também no mesmo ano. Em 21, Palmeiras fatura a Libertadores da América. Ano muito marcado por conta da pandemia. Veio 2022 e a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Paulista. No ano de 2023, o Palmeiras também faturou o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil, além do título do Campeonato Paulista de 2024. A pergunta que eu deixo para você é: o ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras está terminando? O desgaste dele com o elenco é nítido, é notório. Você faria o que na condição de dirigente palmeirense? Manteria o Abel até o fim da temporada? Mudaria os planos a partir de agora? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que Figueiredo, meio atacante da Copa, do time sub-20 do Palmeiras, que havia disputado a Copinha e também a Libertadores Sub-20, passou nessa sexta-feira por uma cirurgia por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já havia contado para vocês alguns dias atrás sobre a necessidade dessa cirurgia, 3ª vez que ele se submete a uma cirurgia por conta de um rompimento do ligamento cruzado. Melhoras para o jogador. Bora falar agora sobre Dorival Júnior, demitido da seleção brasileira nessa sexta-feira. Dorival passou por uma reunião com o presidente Edinaldo Rodrigues e foi comunicado da sua dispensa. Treinador que perdeu apenas 2 vezes à frente da seleção, mas a derrota por 4-1 contra a Argentina nessa terça-feira em Buenos Aires foi definitiva. Importante lembrar que o Dorival tinha contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026 e vai seguir recebendo seu salário, que gira na casa de R$1 milhão, mesmo tendo sido demitido. A grande pergunta que fica agora é quem a CBF vai buscar para substituí-lo. O nome dos sonhos é Carlo Ancelotti, mas dá para dizer que a chance de acordo é muito pequena. O Ancelotti já disse que não há nenhuma possibilidade de chegar antes do Super Mundial de Clubes e ele também não é capaz de assegurar que se desligará do Real Madrid assim que essa competição terminar. Diante desse cenário, o mais provável nesse momento é de que a CBF contrate Jorge Jesus, que ao contrário do Ancelotti tem criado algumas dificuldades. O JJ já colocou inclusive a sua intenção de pagar a multa rescisória para deixar o Al Hilal de forma antecipada. O vínculo com o time saudita se encerra em junho e ele está disposto a sair antes do Super Mundial para assumir a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias na data FIFA de junho. Importante lembrar que JJ e Neymar têm um problema. A CBF sabe dessa briga que ocorreu no mês de janeiro, mas o Edinaldo Rodrigues está disposto a comprar essa situação com a afirmação do JJ de que vai contemporizar e se acertar com o grande craque da seleção brasileira. Cheguei a contar pela manhã de um movimento de atletas liderados pelo Neymar, que cogitam, sugerem, defendem a volta do Tite. O nome do Tite nesse momento está descartado pela CBF. Palmeirenses, respira fundo e se prepara, porque a hora tá chegando. A novela está prestes a ter seu desfecho mais esperado. Paulinho, nosso camisa 10, nosso reforço de peso, finalmente deu o passo que todos nós estávamos ansiosos para ver. Ele participou da primeira parte do treino com o elenco e já está em fase final da recuperação. E agora, a pergunta que não quer calar: será que vem aí a tão aguardada estreia com o manto alviverde? Depois de meses de expectativa e tratamento rigoroso, o atacante está na porta de voltar a campo e pode, sim, ser relacionado para o duelo deste domingo, contra o Botafogo, na estreia do Brasileirão 2025. Mas calma aí, torcida, vamos com o pé no chão. Apesar da animação de ver o homem com a 10 em campo, a titularidade é improvável. A comissão técnica sabe que ritmo de jogo não se compra no mercado, e o Paulinho está desde novembro sem entrar em campo, desde aquela final da Libertadores com o Galo. Ele ainda está se readaptando, fazendo uma transição supervisionada com o núcleo de saúde e performance, ao lado de Gustavo Gomes e Maurício. A ideia é soltar o cara com calma, mas sem dúvida, ele está batendo na porta. E isso já é motivo de sobra para deixar a gente empolgado. O cara foi um investimento de R$115 milhões, a segunda maior contratação da nossa história, e veio com selo de decisão.
Vamos lembrar, Paulinho chegou no meio de uma janela de ouro pro nosso setor ofensivo. Vitor Roque, Facundo Torres e ele, todos de uma tacada só. É jogador que chega para mudar patamar, para resolver. E o Abel Ferreira sabe disso. A questão sempre foi física. A cirurgia na perna direita atrasou tudo, mas o clube tratou com o máximo de cautela, sem botar pressão, sem forçar um retorno precoce. Tudo para que, quando ele entrasse, fosse para valer. E olha, com o Brasileirão começando, Libertadores no horizonte e um elenco que precisa de renovação ofensiva, a hora é perfeita para colocar o Paulinho aos poucos e ver o que ele pode oferecer. Imagina o que vai ser esse ataque com Estevão, Vitor Roque e Paulinho juntos. É velocidade, força, drible, finalização. É time para fazer estrago. A torcida tá com sede de novidade, de ver esse investimento brilhar, e o momento chegou. Agora é com o Abel decidir se coloca o cara já nesse domingo ou segura mais uma rodada. Mas que tá no radar, tá. A camisa 10 vai voltar a brilhar. E quando o Paulinho entrar, vai ter barulho no Allianz. Escreve aí. Família Alviverde, comenta aqui o que você espera da estreia do Paulinho. Você colocaria ele no segundo tempo? Já dá para sonhar com ele titular em breve? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os palmeirenses de fé. Avante, palestra!